Bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 39 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto. Atenção para este flagrante revoltante na capital. Um tarado, ele foi contido dentro de um ônibus. Esse é o primeiro destaque com o Guilherme Roquette. Oi, Gui, bom dia. André, bom dia a todos. Pois uma situação que aconteceu na zona sul aqui da capital, em um coletivo que vinha da Restinga em direção ao centro. E olha, André, ninguém está imune a passar por uma situação dessas dentro dos coletivos. Por isso hoje a gente veio aqui até as paradas de ônibus para poder contar essa história e dar o alerta para as pessoas, para que fiquem atentas e saber em que condições ou não devem reagir e fazer isso que esse pessoal fez. Conteve o tarado dentro do ônibus para que ele não fugisse até a chegada da polícia. A gente conta essa história daqui a pouco mais. Importunação sexual. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. Obrigado, Guilherme Roquette. E em seguida, num outro ônibus, um homem foi gravado xingando um motorista. Põe o áudio aí um pouquinho. Põe o áudio. Grava bem, vou te buscar. Vou te buscar. Grava bem, vou te buscar. E qual é o motivo? A obrigatoriedade do uso de máscara dentro de um ônibus. Não, e a revolta dele. Escuta mais uma vez. Escuta. Então, segue aqui, eu vou pegar teu carro e vou te buscar daqui a pouco. Você grava bem, vou te buscar. É um cartelaço? É uma ameaça? Em seguida a gente traz informações. E daqui a pouco também vamos falar sobre uma mulher que foi presa por aplicar o golpe de sabe quanto? 700 milhões de reais na própria mãe. Uma história inacreditável, uma história de série de televisão, de cinema, de filme. 700 milhões, André, mas deve estar enganado. Não! São pelo menos 16 obras de arte, tá? 16 obras de arte que a filha desta senhora, uma idosa, ela montou uma história com requintes. Pelo menos há 2 anos ela começou a inventar como que poderia tirar dinheiro da mãe. Tá? E em seguida o Glauco vai explicar pra gente. Prisão que aconteceu na manhã de hoje, um caso que tem repercussão agora em todo o Brasil. Essa senhora tinha valiosas obras de arte de importantes pintores como Tarsila do Amaral, de Cavalcante. Uma obra só custa 300 milhões de reais. Uma obra só. Outras, os preços são um pouco mais baixos. Uma delas valendo 150 mil, isso os valores mais baixos. São 16 obras. Aí o momento em que a polícia, olha só, a obra da Tarsila do Amaral, que eu acho que é o Pôr do Sol, estava, sabe aonde? Debaixo da cama de um dos suspeitos. Mas em seguida a gente vai... Olha aí, ó, tá aí a imagem da cama, onde a polícia retirou na manhã de hoje, né, uma parte das obras que foram desviadas. Mas em seguida tem mais detalhes dessa história. A própria filha passou o golpe na mãe, um desvio de pouco mais de 700 milhões de reais. André, tá enganado, é 700 mil. Não. Só um dos quadros vale a metade desse valor, de Tarsila do Amaral, que é brasileira, nasceu em Capivari, interior do estado de São Paulo. Mas daqui a pouco a gente fala mais a respeito desta operação que aconteceu na manhã de hoje. E em seguida nós vamos falar também de esporte, com uma goleada do Grêmio na Arena. Será que ainda dá para buscar o Cruzeiro? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muita informação para você. Fique aí, até já. Você já sabe que nós temos o estúdio de inverno do SBT em Gramado. Está lindo demais! Então venha visitar e aproveite para conhecer o Espaço Avan. Tire muitas fotos, poste nas suas redes sociais e marque a Avan. Mas agora me conta uma coisa, já garantiu o presente do Dia dos Pais? Não? Então não se preocupe, pois a Avan está repleta de ofertas especiais para você acertar no presente do paizão. Além disso, é possível parcelar em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Agora não tem mais desculpa. Na Avan tem tudo num só lugar. E você economiza muito.
Então está esperando o quê? Visite a Havan aqui em Canela, uma mega loja para passear, economizar muito e garantir todos os tipos de presentes para o Dia dos Pais. Dia dos Pais Havan, tudo para deixar a vida do seu velho mais fácil. Muito bem, agora aqui do estúdio, 11 horas e 48 minutos. Atenção, vamos ao vivo, imagens do Imbé nesse momento, direto do Litoral Norte. Entrevista coletiva sobre o crime utilizado no domingo em que morreu um menino de 6 anos. Vamos acompanhar o delegado Antônio Hactz. Os capacetes e as roupas que foram apreendidas foram as mesmas utilizadas pelos assassinos, né, que são colombianos. Nesse caso aqui de Imbé, nós temos indivíduos brasileiros, né, que teve um desacerto entre eles. Então também a seguir, com certeza, né, nós já estamos conversando, em breve nós teremos esse fato também elucidado. Então chamar a atenção da integração das forças de segurança, Brigada Militar e Polícia Civil, que aqui são um exemplo disso. Desde o início trabalhamos em conjunto. O nosso objetivo é um só: combater o crime, prender os criminosos e elucidar um fato como este, que uma criança de apenas 6 anos que estava brincando, assistindo, né, brincando e vendo TV num domingo à tarde na sua casa, né, com o irmão autista, com os pais, né, quando entram aqueles indivíduos efetuando uma série de disparos, ela corre para os braços do pai e é morta na frente dele. Isso tem que ter uma resposta, independentemente do filho de quem fosse. Brigada Militar e Polícia Civil jamais vão se calar ou jamais vão ficar inertes em relação a fatos como este. Coronel Noé, que é o comandante do 2º BPAT. Bom dia a todos. Eu me valho do momento então para me apresentar como Tenente Coronel Noé, que estou chegando aqui, assumi ontem o comando do 2º BPAT. Já chego com essa missão difícil, né, referente à criminalidade aqui no Litoral Norte, mas já vejo que encontro um ambiente muito propício para continuar o nosso trabalho, né, com o Tenente Coronel Humberto, liderando já essas ações que estão ocorrendo hoje aqui, mais o delegado Hactz. E para mim, então, que estou chegando, é o momento de defender aquilo que eu entendo que é o adequado também para o nosso trabalho, que é essa integração, que já se demonstra aqui em pleno funcionamento, né? De onde eu venho também, a gente trabalhava muito conjuntamente com todos os órgãos de segurança pública, não só a Polícia Civil, né, mas todos os demais, e a gente, então, assim, consegue construir uma estrutura, né, para a gente combater a criminalidade. E esse é o meu ideal, né, com o nosso público brigadiano, motivado, né, valorizado, e que a gente possa, então, fazer frente a esses tipos de delitos. Quanto à ocorrência, eu acho que o Coronel Humberto já explanou muito bem, né, o que ele já vem fazendo, o delegado também. Então eu vou continuar aqui colhendo também elementos aí para que eu possa dar continuidade ao trabalho. Portanto, daqui a pouco voltamos com outras informações, lembrando que no domingo morreu esse menino que aparece aí à esquerda do vídeo, o Brian, menino de 6 anos, estava dentro de casa, como disse o delegado, assistindo TV, brincando, quando 3 homens invadiram a residência deles no Imbé. Foi na tarde do domingo. Dispararam mais de 50 vezes, tá? Mais de 50 vezes, e atingiram esse menino na cabeça. Esse menino morreu na hora. A polícia iniciou imediatamente a investigação. O delegado disse que eles só não mataram todos que estavam dentro da casa, e eram 6 pessoas, inclusive o sargento da reserva da Brigada Militar, que está ali à esquerda, ele se recupera, ficou também ferido no braço. O delegado disse que só não mataram todos porque terminaram, né? A munição terminou, imagine. A munição terminou, tá aí a janela que foi atingida, ó, nesse momento que eles atiram para cima e a janela se quebra, quer dizer, atiraram para todos os lados. Segundo a polícia, não mataram todos porque não tinha mais munição. Houve uma operação agora de manhã em cidades do Litoral Norte e também no Vale dos Sinos, e em seguida a gente vai atualizar. Agora voltou o delegado Antônio Hactz, vamos acompanhar. Passaram o final de semana na casa dele. Então ele provavelmente estava sendo perseguido, acompanhado, e que foram na casa dele, tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento que se tratava da casa de policial militar. E mesmo assim,
invadiram a residência. Eles não temiam, sabiam que o policial estaria armado. Eles não temeram, não tiveram medo de nada. Eles foram lá para executar todo mundo. E suas vítimas foram claras em dizer. Pararam porque acabou a munição. E eles perderam um carregador dentro da casa que foi apreendido. Mais de 50 disparos foram efetuados no interior da casa. Tá? E como eles tinham tudo planejado, eles saíram dali num veículo clonado, um Ford Ka clonado, logo a seguir abandonaram, no próximo aqui da praia, atearam fogo e já tinha um outro veículo esperando. Isso é planejamento. Né? De um fato, eles quiseram dar uma resposta de um fato ocorrido na quinta-feira. Né? E chama a atenção aqui, né, de como nós agimos rápido. Essa é a moto utilizada no homicídio de quinta-feira. Agora eles têm que se explicarem, né? Outra situação, qual é a situação deles no país? Muitos devem estar em situação ilegal ou irregular. Tudo isso, Brigada Militar e Polícia Civil estão apurando, né? Toda essa situação de vários... Nós sequer tínhamos conhecimento que havia tantos colombianos aqui no litoral. Hoje, quantos colombianos nós localizamos durante o cumprimento de 14 mandados de busca? Aqui não é o lugar onde eles vão permanecer e pretendem se estabelecer, esse tipo de gente, pelo menos. Extorquindo pobres, cobrando juros abusivos. Aqui temos cartões, por exemplo, dizendo assim, tu pega um empréstimo de R$2.000, tu paga em 20 dias R$120 por dia, 2.400. A pessoa precisa se rende aqui. Se tu não paga, o que acontece contigo? Tu acaba sendo extorquido. E essas pessoas temem falar. Né? Até então as pessoas não tinham coragem de registrar a ocorrência policial. E deixa que as nossas equipes seguem acompanhando o que diz o delegado Antônio Hactz. Houve uma operação na manhã de hoje em municípios do litoral e também no Vale dos Sinos. O foco dos 3 que invadiram essa residência era o colombiano, mas segundo o próprio delegado, eles matariam todos que estivessem lá, só não mataram por falta de munições. E nesta apreensão de agora de manhã, eles apreenderam 3 motocicletas, capacetes e roupas usadas durante os homicídios, celulares e dinheiro que configura a agiotagem possivelmente praticada por um grupo de indivíduos oriundos da Colômbia. Por que tinha um colombiano dentro da casa? Porque um colombiano era namorado, companheiro de uma jovem neta da atual companheira do sargento. Então ele estava lá, né, junto, este colombiano, dentro da residência, junto com a namorada, um familiar, né, indiretamente, um familiar deste sargento da reserva. E agora a polícia confirma que ele não era o alvo, o sargento não era alvo, era apenas o colombiano. Mas, nesta ação destes indivíduos, queriam atacar e matar todos. Em seguida, a gente vai atualizando e trazendo outras informações, inclusive sobre a condição destes suspeitos, se foram presos. A gente não tem esses detalhes ainda, porque a polícia estava mantendo, né, em sigilo para não atrapalhar as investigações. A polícia que iniciou logo após esse crime, no domingo, já iniciou a investigação. Na segunda, conversamos aqui com o delegado Antônio Hactz, mas em seguida a gente vai atualizar, portanto, esta criança que foi enterrada foi ontem de manhã que ela foi enterrada? Ontem de manhã ou na segunda de manhã? Ontem de manhã ela foi enterrada, esse menino, Brian, de 6 anos de idade, vítima desta violência. Em seguida a gente vai atualizando e trazendo detalhes e informações desta investigação e da operação que aconteceu na manhã de hoje em 3 municípios do Litoral Norte e também no Vale dos Sinos. 11h57, olha só esse flagrante, presta atenção nesta imagem. Põe o som aí pra gente ouvir. Olha a revolta dentro do ônibus. A tua sorte que eu tô com estilete. Eu vou retalhar a tua cara, porque tu não vale uma cadeia. Mas daqui vai sair. O que aconteceu dentro desse ônibus? Um homem foi contido por passageiros aqui na zona sul de Porto Alegre. Uma das mulheres contou que ele estava com as calças abertas. Estava se exibindo para elas. Isso assim falando por cima. Tá? A gente já tem ideia do que estava fazendo esse homem. O Guilherme Roquette vai trazer os detalhes pra gente, não é mesmo, Gui? Exatamente, André. O que aconteceu dentro desse ônibus? Isso foi nessa terça-feira, cedo da manhã, quando o ônibus estava cheio. Deixa eu conversar com meu amigo Poste aqui, tá? Vamos supor que eu e meu amigo Poste, a gente estava aqui dentro do ônibus. Pois essa moça, uma das moças que estava dentro do ônibus, estava aqui e sentiu um esbarrão do lado dela.
Quando ela se virou pro lado para olhar o que tinha acontecido, era o rapaz que estava com seu órgão genital para fora da calça, André. Para fora da calça, 6 e pouco da manhã, lá nesse coletivo que faz a linha da Restinga para o bairro Tristeza, na zona sul aqui da capital. Obviamente, todos os passageiros ficaram revoltados. Ela começou a gritar dentro do ônibus. Mais gente acabou, então, ficando, contendo esse rapaz aí dentro do ônibus. E o que foi que aconteceu? O motorista percebeu o que estava acontecendo, fechou as portas do ônibus e parou. Bom, enquanto isso, alguém acionou a polícia, a brigada militar lá dentro desse ônibus. E aí, seguranças que estavam no entorno ali, na região do bairro Tristeza, perceberam que havia um ônibus parado com o pisca-alerta ligado no meio da rua, estranharam o que estava acontecendo, foram até lá e aí identificaram, ficaram sabendo do que tinha acontecido. Esse rapaz aí, ele foi contido até a chegada da Brigada Militar, que acabou então levando ele para a Delegacia da Mulher. E aí, André, fica a dica, reagir ou não reagir? Eu te passo a palavra aí e a gente pode seguir conversando sobre esse caso. Não, de fato, eu imagino a revolta das pessoas, as mulheres nesse momento, mediante o que acontecia. E essa é uma dúvida, o que fazer? E um ônibus que a gente percebe que tinha muita gente dentro, um ônibus que tinha muita gente dentro. Agora, e o grave, além de toda a gravidade, não é a primeira vez que acontece isso com este tarado, com esse ônibus, Guilherme? Sim, ele já tem um antecedente de 2019 em que ele foi, então, detido por esse tipo de situação e já tem outros casos aí, mais 2 ocorrências, segundo a Polícia Civil, por vias de fato, ou seja, fechou o pau, se meteu em briga, foi fazer, coisa que não deve, coisa de guri que não deve. O que aconteceu com ele, André? Ele foi encaminhado lá para a Delegacia da Mulher e ele acabou, então, sendo autuado em flagrante por importunação sexual. Tem 3 tipos aí que a gente pode caracterizar esse tipo de situação. E a gente pode explicar aí, se a gente tiver esse tempo, vocês vão me avisando. Primeiro é a questão do estupro. O estupro é quando há uma grave ameaça, uma imposição por grave ameaça, por violência contra a vítima. Uma outra questão é o assédio. O assédio, André, ele precisa de uma outra situação. Ele precisa ter uma questão de hierarquia, um superior frente a uma pessoa que está inferior por questões de trabalho e tudo. Então, nenhuma dessas situações aí caracterizou. O que aconteceu foi um ato libidinoso sem a anuência da vítima, ou seja, sem que a pessoa tope. Por exemplo, eu posso voltar aqui para o meu diálogo com o meu amigo, ele me convida para sair, eu saio junto com ele, ele tem a minha anuência, no caso, ele tem o meu consentimento. Nesse caso, por óbvio, que essa moça que estava aí não deu em nenhum momento nenhum direito desse rapaz resolver fazer o que ele fez, resolver tirar aí a genitália para fora da calça e fazer esse tipo de coisa. Nem vou falar mais isso aqui ao vivo. Mas, André, o que acontece então? A delegada que recebeu esse flagrante acabou pegando ele, prendendo ele, por importunação sexual, que é justamente esse caso, quando o ato libidinoso acontece sem a anuência da vítima. E segundo essa jovem, ele teria então esbarrado nela. Não ficou claro ali se se aconteceu um toque, vamos dizer assim, no corpo dela. Eu digo toque da parte, Mas o que aconteceu então foi isso. Aconteceu na Zona Sul aqui de Porto Alegre. A gente conversou com algumas pessoas também na Zona Sul, algumas mulheres lá na região que fazem o itinerário desse ônibus que vem lá da Lomba do Pinheiro, e elas contaram que elas têm medo, André? Elas têm medo e assim, não há dúvida, além da questão do receio de sofrer o assédio, tem uma outra situação. Às vezes, elas até têm receio de reagir, porque tu não sabe se aquela pessoa tá armada, tá com uma faca, e qual que vai ser a intenção, o intuito daquela pessoa ali. E um detalhe, Gui, explicasse muito bem essas 3 situações, do assédio, do abuso, da importunação sexual, mas um detalhe, se a vítima tiver menos de 14 anos, é abuso sexual. Sim. É abuso sexual. Agora, se em outras 2 situações, Gui, ele foi liberado, quer dizer, por que ele estava solto? E quanto tempo ele fica preso? Lembrando, Guilherme, que essa classificação de importunação sexual surgiu a partir de um fato lá no Rio de Janeiro,
numa situação semelhante a essa, dentro do ônibus. Só que até então era tido como um fato de menos gravidade, digamos assim, até o momento então que houve uma alteração e aí foi colocado, ele foi classificado, portanto, sim, como uma importunação e com pena prevista para esse tipo de atitude, Guilherme. Exatamente, é por isso que a gente pode ouvir agora a delegada da mulher aqui de Porto Alegre, a delegada Fernanda, com quem eu conversei hoje pela manhã. Vamos ver o que ela nos disse. Ele já tinha antecedentes, tá? Nós observamos um antecedente de 2019 por importunação sexual, outros 2 antecedentes por vias de fato. Ele foi indiciado, ele foi preso em flagrante, foi autuado em flagrante pelo artigo 215-A do Código Penal, ou seja, pelo delito de importunação sexual. Quando o agressor, quando o suspeito, agora indiciado, quando ele pratica atos libidinosos contra a vítima e sem a sua anuência. Tá? Não chega a ser estupro, porque ele não utilizou de violência ou grave ameaça. Também não houve o contato da região íntima que estava à mostra na vítima, tá? Mas é um ato libidinoso. Agora ela confirma que não houve o contato, mas houve a exibição e a gente percebe ali dentro do ônibus, né, a revolta das pessoas e isso é muito importante, o que fazer num momento desses. Eu imagino que seja desesperador. Daqui a pouco o Guilherme Marchetti volta com outras informações a respeito disso que aconteceu ontem aqui na Zona Sul de Porto Alegre. 12:04, preste atenção nesta história agora. Que, olha, dá para dizer que é uma história de, sei lá, de filme, de documentário. Estão vendo essa senhora aí que está sendo presa? Esta mulher que está sendo presa? Pois ela foi presa por aplicar um golpe. Sabe de quanto? Mais de 700 e alguma coisa. 700 milhões de reais. Mas ela aplicou este golpe em quem, André? Aplicou o golpe na própria mãe. Mas como assim? Um golpe de 700 milhões de reais. Esse é um dos assuntos que repercute não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quem vai explicar pra gente, detalhar, é o Glauco Paza, direto da redação, não é mesmo? Glauco, boa tarde. Oi, André. Boa tarde a todos. Agora, você disse antes que a filha passou a perna na mãe? Não, passou mais que a perna. Por este montante, 700 milhões de reais, é difícil de explicar, né? Essa operação da polícia, André, foi na Zona Sul do Rio de Janeiro, hoje pela manhã. A filha foi presa, outras 3 pessoas são investigadas como participantes de um golpe, deste golpe em que esta idosa foi vítima. Tá aí imagens, da polícia tirando quadros. Olha o quadro, Glauco. É o quadro que você falou antes, né? Da Tarsila Pôr do Sol, né? Pôr do Sol. Isso, inclusive, que dava um nome a essa operação, né, Glauco? Isso. Operação Pôr do Sol, tá? Em alusão a este quadro, a esta obra de arte. Aliás, desses 700 milhões de reais, boa parte deste valor é em relação a obras de arte. Há também dinheiro que acabou sendo extorquido. Vamos explicar, ou tentar explicar essa situação aí, que é o seguinte, A filha organizou tudo, planejou e as outras pessoas entraram como participantes. Essa filha, o que ela botou na cabeça? Olha, se eu entrar em acordo com pessoas que são coniventes para falarem com a minha mãe de que há um problema grave de saúde na família e essas pessoas se apresentarem como videntes, talvez eu possa ganhar dinheiro. E foi isso que aconteceu. Estas cúmplices se apresentaram como videntes dizendo que haveria um grave problema na família e uma pessoa iria morrer. E essa pessoa seria a filha dessa idosa. A partir daí, essa organização, dá para dizer assim, começou a extorquir essa idosa por trabalhos espirituais, por repasse de dinheiro. Só em 15 dias foram 5 milhões de reais que foram depositados por essa idosa na conta dessas farsantes aí. Só fazendo a correção, é Sol Poente, o nome desta obra, né? Uma obra espetacular. Sol Poente, exatamente. Sol Poente, isso eu falei mesmo. Pôr do Sol, perdão. Isso, né? exatamente. É Operação Sol Poente, que é o nome da obra, que é entre as 16 obras, né, que foram retiradas pela filha, retiradas da mãe, essa a mais valiosa. O valor é entre 250 e 300 milhões de reais. Olha a quantidade de quadro ali,
Exatos. Porque essa idosa era viúva e amante da arte. Então ela tinha um tesouro em casa. Sim. Ou tem ainda, tá? Algumas obras foram repassadas. Isso aí agora a polícia vai ver como faz, né? Inclusive para a Argentina. Isso. O Museu da Argentina tem obras que seriam dessa idosa que foram repassadas. A polícia agora está vendo como fica essa situação. O fato é que esta idosa, com o tempo, percebeu que tinha caído numa farsa, tá? Que estava sendo vítima da própria filha. E aí a filha passou a cometer aquilo que a gente chama de cárcere privado. Isolou essa mãe, a idosa, completamente do convívio da sociedade e continuou extorquindo dinheiro, daí esse valor, 700 milhões de reais, André. Não, é uma coisa impressionante. As pessoas, muitas me perguntaram agora de manhã, mas André, como que um quadro pode valer tanto? É o mundo da arte. E a Tarsila do Amaral, como dissemos, nasceu no interior de São Paulo. Essa obra Sol Poente pertence à época, à fase antropofágica de Tarsila do Amaral, que foi pintado em 1929. E ele faz parte de um grupo de obras que contam com cores fortes, que mostram figuras do imaginário, dos sonhos e de lembranças de infância, segundo o próprio site oficial da pintora Tarsila do Amaral. E esta obra Sol Poente tem 54 centímetros por 65, avaliada entre 250 e 300 milhões. As outras obras tem de Cavalcante, que é um pintor, né, um artista brasileiro também, ele nascido no Rio de Janeiro, e outras obras, me parece que até de pintores franceses, porque tem, né, nas pinturas imagens, né, e a Pont Neuf em Paris e outras, quadros mais baratos, Glauco, avaliados em cerca de menos caros. E 150 mil reais. Esta imagem, Glauco, foi o momento em que, na manhã de hoje, a polícia chegou até a casa dos suspeitos e conseguiu localizar estes quadros. Tu imagina, tu já viste numa obra de arte, numa exposição, o cuidado que se tem com uma obra, Glauco. Sim. E tu imagina esse pessoal aí, com essas obras, eu digo esse pessoal, aqueles que, esses são pelo menos 6, né, que a polícia estava em busca são 6 deles. Mandados, né? 6 mandados de prisão. Imagina, com cuidado nenhum, colocando uma obra em cima da outra, ali debaixo da cama para esconder, Glau. Em determinado momento, a obra de 300 milhões ficou bem baixo, né? Você observou hoje pela manhã, né, André? Imagina o risco. Agora, essa idosa... Como é que é? Desculpa, eu não... Essa obra de 300 milhões ficou embaixo das outras em determinado momento. Sim. Não bem protegida. Enfim, a polícia estava fazendo o trabalho dela, mas olha só, 82 anos de idade, tá? Essa vítima, essa idosa... os nomes não foram expostos pela polícia por respeito à vítima e até porque envolve a família, envolve a própria filha. Imagina a frustração desta mãe. Ela foi resgatada, está bem de saúde, conforme a polícia, mas emocionalmente eu não sei o que vai ser o reflexo disso tudo, né, André? Muito bem, a gente vai seguir acompanhando esse caso que tomou aí noticiário do Brasil inteiro, e como nós temos pessoas que nos acompanham no Brasil inteiro e fora do Brasil, inclusive, nós chamamos a atenção porque está nos assuntos aí mais acompanhados nesse momento aqui no Brasil. Atenção, voltamos agora ao vivo até o Litoral Norte, até o Imbé, porque temos novidades sobre o caso, aquela investigação sobre a morte de um menino de 6 anos, foi no domingo à tarde, numa invasão à residência onde ele morava. Foram mais de 50 tiros e a morte, portanto, desse menino de 6 anos. A colega Gabriele Torbes está lá e nos traz informações, não é mesmo, Gabriele? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Glauco, e a todos que estão nos acompanhando em casa. Na manhã de hoje, a Brigada Militar e a Polícia Civil cumpriram 14 mandados de apreensão em Imbé, em Capão da Canoa, aqui no Litoral Norte. Os casos estão chamando a atenção. Estou aqui com o delegado Antônio André Hatz, né? Isso, doutor, me diga uma coisa, esses casos de violência aqui na região estão acontecendo desde a quinta-feira, né? Hoje teve então essa primeira apreensão. Qual foi o primeiro passo da polícia desde o começo das investigações até aqui? Nós tivemos esse homicídio na tarde de domingo aqui em Imbé, e ainda no domingo à noite, né, em conversa com o Major Luiz César da Brigada Militar, nós encontramos uma conexão com o homicídio praticado na última quinta-feira em Capão da Canoa, onde teve como vítima um colombiano. E aqui nesse caso em Imbé, um colombiano era o alvo visado. Então daí nasceu essa relação entre esses crimes.
a partir disso, nós começamos a fazer levantamentos de locais e encontramos suspeitos, né? E daí eu representei pela expedição de 14 mandados de busca e apreensão que foram deferidos e hoje cumpridos numa ação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Civil. Nós tivemos até agora uma prisão em flagrante de um suspeito. Nós temos outros indivíduos sendo conduzidos até a delegacia de polícia, onde vamos analisar a situação jurídica deles. Apreensão de muitos objetos, apreensão inclusive de uma motocicleta que foi utilizada no homicídio praticado na última quinta-feira em Capão da Canoa, das roupas utilizadas pelos indivíduos. Esse grupo, nós constatamos que é uma organização criminosa de colombianos instalados aqui no Brasil, em especial aqui no litoral norte, que se dedicada à prática dos crimes de usura, né, agiotagem e extorsão. Então aqui nós temos apreensão de muitos valores em dinheiro, de bastante material que comprova que eles de como eles faziam a cobrança dos valores com juros abusivos, né? E para tanto, eles extorquiam aquelas vítimas, né, que se valiam desses empréstimos. Nós aprendemos aqui capacetes utilizados por esse pessoal que utilizavam motocicletas para fazer essa cobrança diária. Eles fazem uma cobrança para a gente diária dessas pessoas que pedem dinheiro emprestado. Então nós temos praticamente elucidado esse homicídio de Capão da Canoa e prestes a elucidar esse homicídio de Imbé, que tem relação entre eles. Por que tem relação? São dois colombianos, doutor. Como é que ficou essa relação entre os dois casos? Houve um desacerto, né? Porque eles todos trabalham. O chefe dessa organização criminosa é da Colômbia, tá? E de lá partem as ordens. Um deles resolveu não trabalhar mais com o grupo, né? E ganhar dinheiro sozinho, e talvez ele tenha se integrado a uma facção criminosa aqui do estado. Então daí veio a ordem para matá-lo, né? E em represália, né, à morte dele, invadiram a casa desse policial militar, né, para matar esse outro colombiano. Ele era companheiro de uma neta da esposa do sargento da Brigada Militar. Doutor, e a gente já tem agora os próximos passos que a gente pode esperar da Polícia Civil nesse caso? Polícia Civil e Brigada Militar estão agindo em conjunto. Nós temos um reforço do policiamento ostensivo aqui no Litoral Norte. Em breve são cumpridas outras medidas cautelares e para que levem à prisão todos os envolvidos, né? E, acima de tudo, outros fatos serão investigados, como eu já referi. Nós temos aqui comprovantes de transferências bancárias para a Colômbia, então isso configura o crime de evasão de divisas. Então isso nós vamos passar para a Polícia Federal, né? Nós vamos verificar essa situação de todos esses colombianos no Brasil, né, para ver se a estada deles aqui é regular. Enfim, é uma série de diligências a serem realizadas. Delegado? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Oi, Gabriela. Gabriela, se o delegado puder me responder ainda só uma questão, se possível. O delegado me escuta? O André tem uma pergunta para o senhor, delegado. O senhor está ouvindo ele? Sim, escuta, André. Oi, delegado, boa tarde. Delegado, nós estamos acompanhando o trabalho da Boa polícia. tarde, André. O trabalho que iniciou imediatamente após esse terrível crime, com a morte desse menino de 6 anos. A minha dúvida, esse colombiano que era o foco, né, do grupo que invade a residência e ele teria fugido pelos fundos, onde ele está nesse momento? Ele foi ouvido, está foragido? Qual é a situação dele? Ele foi ouvido num primeiro momento, né? Logo a seguir os fatos. Eu representei pela prisão temporária dele, mas não foi decretada. Certo. Nós não sabemos onde ele se encontra no momento. Certo. Bom, agora a polícia, né, está aí se esforçando para localizar, portanto, porque há 6 mandados de prisão, correto? Não há nenhum mandado de prisão expedido. De prisão, não. Nós
Nós, hoje, com os depoimentos que vão colher de testemunhas Certo. e com interrogatórios de suspeitos, nós teremos mais elementos. Tanto a Polícia Civil em Imbé como em Capão da Canoa terão elementos probatórios para representar por outras medidas cautelares. Ô André. Glauco? Não, só uma curiosidade, não sei se o delegado me ouve bem. Eu vi nas imagens ali que tem inclusive uma foto do Pablo Escobar. Seria alguma coisa relativa a esse grupo colombiano que fariam parte esses elementos? É um selo de qualidade? O que significa aquilo, delegado? Como o chefe dessa organização criminosa, já referi, é da Colômbia, o que nós acreditamos? Eles lavam dinheiro no Brasil. E o dinheiro obtido na Colômbia não pode ser de outra forma que não seja com o tráfico de drogas. Agora, pela investigação e pelo que o senhor nos traz até esse momento, delegado, o senhor traz também essa informação de que há um grupo colombiano atuando fortemente no litoral norte. Ou seja, de certa forma, surpreende, até porque o Brasil é um país solidário, de portas abertas, que recebe as pessoas para que aqui consigam melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida. E quando a gente se depara acontecendo o que vem acontecendo. O senhor já tem ideia do tamanho deste grupo, de quantas pessoas seriam com atuação não só no litoral, mas em outras cidades também aqui do estado, delegado? Hoje nós localizamos vários deles. Né? Hoje nós cumprimos mandados de busca em Capão da Canoa, em Imbé, Tramandaí e Campo Bom. Mas a partir desses 2 homicídios, né, houve uma movimentação desses colombianos. Então, nessas próximas diligências serão também no sentido de localizá-los, né, os que nós não temos a identificação ainda. Enfim, montar todo um mapa dessa organização, né, e naquilo que não for da atribuição da Polícia Civil, encaminhar à Polícia Federal. Tá certo. Delegado Antônio Rax, em frente a esta investigação, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, Gabriele Torbes, também, que está acompanhando ao vivo lá do Imbé. A foto, Glauco, só para esclarecer, do Pablo Escobar, estava onde especificamente, Glauco? Os materiais que foram apreendidos. Agora, uma coisa importante... Na mesa, né, Glauco? Isso. Agora, uma coisa importante... A gente tem essa imagem ali, tem a imagem aí de tudo que foi apreendido. Operação que aconteceu hoje de manhã. Foram 3 motos, teve dinheiro, capacete e roupas usadas no crime do domingo, Glauco. Uma coisa muito importante que falou o delegado é que envolve também a Polícia Federal, né? São estrangeiros que não se sabe exatamente se estão em situação legal no Brasil, tá aí, ó. Isso certamente é a relação com este grupo colombiano, né? Que tem a sede na Colômbia e que leva isso como um trunfo, digamos assim, para outros países. E como disse o delegado, surpreende porque, pelo visto, é um número muito grande, né, Glauco? Né? Isso preocupa e muito, viu? Eu fiquei muito preocupado. Com essa atuação no Vale dos Sinos, então, no litoral norte. Teve uma cidade do Vale dos Sinos também onde houve apreensão. E através de tudo que foi apreendido, e agora vai ser feito também uma perícia em todo esse material, ali é droga, né? É droga apreendida também ali, é isso? Droga apreendida. Tem muitos celulares e eu imagino que tenha muita informação, né, em todo esse material aí, Glauco. Porque o principal foco deste grupo, né, que o delegado está agora investigando, que invadiu a residência atrás de um colombiano e ele era o foco, mas ele fugiu, dá a entender que tem aí por trás... São braços da criminalidade. Esse, por exemplo, fazia a chantagem, né? Emprestava dinheiro, fazia a agiotagem. Lembrando que, como disse o delegado, os que invadiram a casa não eram colombianos, né? Eram brasileiros, ou seja, já havia uma associação. Ô André, diga. E só para terminar, reforçar aqui, o delegado falou o seguinte, ó, pediu a prisão desse colombiano que estava na casa, mas a justiça não acatou. Vamos ver agora o que acontece. Ele que fugiu, né? Ele que era o foco, mas olha o que disse o delegado. Os 3 invadiram para matar todos e eram 6 pessoas. Foram mais de 50 tiros, só não cumpriram com o objetivo porque não tinha mais munição. Não tinha munição. E o menino de 6 anos, o Brian, que morreu, foi enterrado na manhã de ontem. 6 anos de idade. Domingo à tarde, um dia chuvoso, assistindo televisão, brincando dentro de casa e morto. Um tiro na cabeça. Ali a imagem do menino Brian.
Nós vamos seguir, obviamente, acompanhando os desdobramentos desta investigação, deste fato que aconteceu, como dissemos, no domingo à tarde em Imbé, no nosso litoral norte. Meio-dia, 22 minutos. Olha só, dirigir com pneu gasto num dia de chuva, como tem acontecido nessa chuva nos últimos dias, é um perigo para qualquer pessoa, obviamente. E se for um veículo de mais de 2 toneladas, bom, aí nem se fala, é muito mais grave ainda. E se este veículo estiver carregando um paciente que precisa ir rápido a um hospital, fazer o que numa hora dessas? Pois é nesta condição que a nossa reportagem encontrou ambulâncias aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Na reportagem, a gente explica os detalhes. O chão sujo de óleo denuncia. Tem vazamento no motor. A ambulância do SAMU é uma das 4 que estão em uma base aqui no Centro de Saúde de Alvorada, na região metropolitana. 2 ainda funcionam, mas em condições precárias. Esta, o modelo Renault ano 2010, tem pneus carecas nas rodas da frente, ou seja, onde o motorista controla o veículo. Outra, um modelo Fiat ano 2013, está parada porque nem a frente ela tem mais. Essas ambulâncias que a gente viu ali dentro do pátio rodam aqui em Alvorada por toda a cidade. E em casos de acidentes graves, por exemplo, com múltiplos feridos, elas precisam ir até Porto Alegre para levar os pacientes. Por dia, mais ou menos uns 80 quilômetros, 70 quilômetros por dia. Por dentro das ambulâncias, a precariedade se repete. O material tudo dessa forma, assim, quebrado. Aí os materiais de... Pode entrar aqui. Os materiais de punção, que a gente chama, né, para pegar acesso tudo exposto à poeira, à sujeira, sabe? Os cones que era para ter um tirante é solto, se der um acidente, alguma coisa bate nos pacientes. A outra unidade em funcionamento é de suporte avançado. A ambulância tem teto e divisórias enferrujadas. Até as portas correm risco de abrir em movimento. As portas, quando elas fecham, olha, isso aqui nada é original, é tudo enjambrado. Deixa eu te mostrar aqui, fechando as portas, o que ela vai sacudir por fora. É um risco da gente ou não chegar até a casa do paciente, ou botar o paciente dentro da ambulância e não chegar até o hospital, ela quebrar no caminho. Como se isso não bastasse, até o uniforme do profissional de enfermagem foi comprado com dinheiro do próprio bolso. Eu queria fazer um apelo para a administração, para todos os governadores, que o SAMU tem que ter um olhar um pouquinho mais de carinho, porque a gente só está pedindo dignidade para trabalhar, a gente não quer mais nada, só dignidade para poder aliviar o sofrimento alheio. Só isso que a gente quer. Então, o que é o depoimento deste técnico de enfermagem, desse atendente do SAMU, se a gente puder repetir, porque ele é comovente. Um profissional que preserva, que cuida da saúde das pessoas, não tem instrumento de trabalho mínimo para conseguir atender as pessoas. A gente tem como colocar mais uma vez, antes de conversar com o Guilherme Roquette, porque é algo... Olha a situação do pneu. Pneu gasto. Isso é um perigo. Né? É um perigo. E sabemos o quanto que essas ambulâncias são importantes, e elas são os primeiros, né? Os primeiros socorristas em qualquer situação. Há um ponto que se chega enferrujada com problema no motor, 2 veículos apenas para cuidar e atender uma cidade, isso é inaceitável, gente. É inaceitável. Vamos colocar mais uma vez o que disse, coloca no ar o que disse esse técnico de enfermagem, é inacreditável. Observem. Eu queria fazer um apelo para a administração, para todos os governadores, que o SAMU tem que ter um olhar um pouquinho mais de carinho, porque a gente só está pedindo dignidade para trabalhar, a gente não quer mais nada, só dignidade para poder aliviar o sofrimento alheio. Só isso que a gente quer. Aliviar o sofrimento alheio. E eu tenho certeza, e nós recebemos muitas mensagens, né, de centrais do SAMU que nos acompanham, e tenham certeza que nós somos parceiros, entendemos a situação, entendemos a dificuldade de vocês. Agora, a administração pública não pode se curvar a isso. Não, é inaceitável, Guilherme. Pois é, André. Primeiro, ressaltar o seguinte, que essa reportagem ela foi feita por mim ontem e produzida pelo Guilherme Otávio, nosso produtor aqui do SBT. Pois bem, se eu sair aqui, atravessar agora aqui a rua e um carro me atropelar, quem vai chegar aqui para me atender? O SAMU.
ele está na pior das situações, no atendimento mais imediato. Então é por isso que realmente o técnico com quem a gente conversou, ele lamenta, ele se emociona, porque ele está vivendo a situação todos os dias de daqui a pouco não conseguir chegar aqui. Tu imagina se eu estou aqui, se eu sou atropelado, quebro a perna, quem vai vir me atender? Se vem uma ambulância de Alvorada, eu não sei o que vai acontecer comigo. Agora, a Prefeitura de Alvorada mandou pra gente uma nota, e eu quero discutir contigo isso, André, porque tem umas coisinhas aqui, tá? Primeiro, medicamentos, tá? E eles pontuam o que é. Alguns medicamentos estão em falta porque estão em processo de compra, e aí ressalta a questão do dipirona, que está em falta até aqui no Brasil. Outra questão, EPI, os uniformes do SAMU estão em processo de licitação em breve e vão ser entregues aos funcionários, lembrando que os outros estão disponíveis. Bom, pois eu não sei nem se precisa fazer licitação para o uniforme, porque eles já compraram, já pagaram, é só ressarcir o profissional, né? E o que eu acho que é mais grave dessa nota que a Secretaria lá de Saúde de Alvorada nos mandou, é que eles disseram o seguinte, ó, dispõe de 2 ambulâncias, uma viatura de atendimento básico ano modelo 2019 e outra de atendimento avançado ano modelo 2017. Não foram essas aí as que eu encontrei lá, não, André. Vou te dizer, a Renault é ano 2010, suporte básico, 2010. É essa aí que está vazando óleo, é essa que está precária por dentro. A outra é uma Fiat Ducato, ano 2013, que é o suporte avançado e que está toda enferrujada por dentro e a porta não fecha. São essas as 2 viaturas que eu encontrei no funcionamento lá em Alvorada. Então, se tem uma 2019 e outra 2017, eu peço que a Prefeitura de Alvorada nos mostre, porque essas aí eu não encontrei lá, não. Pois é, aí chega a imagem mostra tudo, o depoimento diz tudo. É muito mais simples reconhecer o problema, reconhecer a dificuldade. Sim, é fato, entendemos a situação, somos solidários aos técnicos, né, a todos os trabalhadores que salvam vidas do SAMU. Não estamos em condições, por isso, o nosso projeto ainda é esse. Agora, não falar como se tem aí 2, né, o ano tal e o ano tal, como se fosse, é o que é o suficiente. Não! Reconhecer que há dificuldade e, pelo amor de Deus, a sociedade de Alvorada, e se repete em outras cidades também, nós sabemos e acompanhamos a dificuldade desses trabalhadores, que eles têm que estar em condições, né, físicas e emocionais para fazer o atendimento deles, que é um trabalho heróico. Não há dúvida disso. Nem eu nem ninguém, todos nós sabemos o quanto que é importante. Então, o que peçam ajuda para a sociedade, para empresários, seja o que for. Mas nestas condições, isso é inaceitável. A ponto que chega um técnico de enfermagem chorar, porque ele não tem instrumento de trabalho para salvar vidas. A que ponto que se chega? Glauco. André, muitas parcerias a gente já viu, por exemplo, na área de segurança. Não dá para fazer isso também na área de saúde? E outra, precisa o profissional se humilhar a esse ponto? É humilhação, ele está trabalhando sem condições. Ele não trabalha pelo salário, eu tenho certeza disso. Ele trabalha porque isso é um dom. Parabéns para ele, que esse recado emocionado dele toque pelo menos algumas pessoas, né, André? E isso é interessante, o próprio colega Marcelo Chemali chama a atenção pelo portal da transparência, de se ver quanto que Alvorada recebe para investimento no SAMU. Lembrando que não precisa só ficar na dependência desse investimento, buscar alternativas, buscar a sociedade, ser transparente, dizer para a sociedade, olha, nós precisamos de ambulância, não temos condições, estamos fazendo tal coisa, né? Para dar condição a esses profissionais. Porque todo mundo, todo instante, pode precisar do atendimento do SAMU. Porque demorou para chegar, mas e a condição para ele chegar até o atendimento? Ou vocês acham que um técnico de enfermagem fica satisfeito quando não consegue chegar imediatamente a um acidente, a um caso de emergência? Obviamente que não. Isso é desesperador, Guilherme. André, e tem uma terceira ambulância que a nota da Prefeitura diz o seguinte: ela está fora de uso, aguardando conserto e não está sendo usada até que fique pronta. Bom, se for a segunda Fiat Ducato que eu encontrei lá, que também é do mesmo ano da outra, bom, essa não vai ficar pronta nunca, porque ela está com a frente avariada, está numa situação de abandono, até com um limo grudado na lataria. Bom, nós vamos, obviamente, acompanhar e queremos uma posição mais clara da Prefeitura de Alvorada e uma solução. A nossa solidariedade a estes grandiosos profissionais que merecem todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Mas não pode ficar por isso. A gente precisa de um posicionamento, assim como temos dificuldades em outras prefeituras, em outras cidades também. Entendemos o problema, entendemos a dificuldade financeira, sim, mas a gente quer
e precisamos de uma solução, precisamos de alternativas. Atenção para uma discussão que chamou a atenção dos passageiros, né? Atenção para essa discussão, que ela foi dentro de uma linha de ônibus da capital. Os passageiros estavam ali, começaram a ouvir uma gritaria, ameaças. O que aconteceu exatamente dentro deste ônibus, hein, Glauco Pazza? Bom, eu vou falar, mas deixa esta pessoa falar também. Tem como colocar com o áudio aí? Primeiro a gente vai ver e ouvir. Vamos lá. Então, seu... segue aqui, vou pegar teu carro e vou te buscar daqui a pouco. Você grava bem, vou te buscar. Tá bom. E eu vou te. Aí tu pediu algema, eu vou te algemar. Tá bom. E aí tu vai me mostrar a lei, então. Legal. Tá, seu... Tá bom. Tá, então fica na tua. Valeu. Olha só, André, não é uma conversa, é ameaça mesmo, né? Vamos chegar nesse acordo, para começo de conversa, tá? Bom, isso aconteceu dentro de um ônibus da linha T8 aqui na capital. Aliás, está difícil andar de transporte coletivo, né? Nós mostramos ato libidinoso e agora isso aí, uma discussão que quase foi para vias de fato entre um passageiro e o motorista deste coletivo. É um ônibus da Carris, nós entramos em contato com a empresa que confirmou o episódio, tá? Porque este passageiro, ele ficou irritado que não conseguiu embarcar no ônibus sem máscara. Ele foi cobrado, logicamente, pelo motorista, porque é uma obrigação em épocas ainda de pandemia, mas ele não concordou, ficou irritado, ameaçou, se disse policial. E aí, pelas palavras dele, que ia atrás do motorista, que ia buscar o motorista, que ia colocar algemas, enfim. O fato é que o motorista não reagiu. Após a discussão, este passageiro irritadinho desceu do ônibus e foi embora. E a assessoria da empresa, da Carris, informou que foi feito o boletim de ocorrência após o fato. O pessoal anda nervosinho, anda sem tolerância e ameaçando o resto das pessoas, tá? Por quê? Porque tem passageiro ali que reprovou, inclusive alguns falando em voz um pouco mais alta, que absurdo, tá irritado, e aí alguma coisa poderia ter acontecido, né? Glauco, é uma linha, aqui o Léo Bonesso me passando, que ela atende ali os alunos da URGS, né? Alunos da URGS. Agora, isso aqui é um carteiraço, isso precisa ser investigado. Primeiro, identificar quem foi. Se de fato foi, eu custo acreditar que seja um policial. Eu custo acreditar. Mas isso precisa ser investigado. Coloca mais uma vez o áudio, coloca. Põe bem alto aí, Douglas. Então, seu... segue aqui, vou pegar teu carro e vou te buscar daqui a pouco. Você grava bem, vou te buscar. Grava bem, vou te buscar. Aí tu pediu algema, eu vou te algemar. Tá bom. E aí tu vai me mostrar a lei, então. Legal. Tá, seu... Tá bom. Tá, então fica na tua. Valeu. O seu M, obviamente, que nós não colocamos, né? Mas assim, isso é postura? Não. Então, seu... segue aqui, vou pegar teu carro e vou te buscar daqui a pouco. Você grava bem, vou te buscar. Vou te buscar. Aí tu pediu algema, eu vou te algemar. Tá bom. E aí tu vai me mostrar a lei, então. Legal. Tá, seu... Tá, então grava bem, vou te buscar, disse ele, Glauco. Isso aí está tomando uma repercussão muito grande. Está tomando uma repercussão muito grande. Então, quem sabe a gente tem alguma posição de fato da própria Brigada Militar para dizer se é um servidor ou não da Brigada Militar, mas é inaceitável. E a postura do motorista, Glauco? Não, o motorista, ele não reagiu. Em alguns momentos dá para ouvir que ele só concorda, sim, tá? Porque o medo, logicamente, bate e bate forte, né, André? É verdade. Bom, a gente vai continuar de olho neste caso e no esclarecimento. Eu aproveito para agradecer mensagens dos nossos telespectadores. Coloca na tela o nosso número. Muito obrigado pelas diversas mensagens e a repercussão grande quando nós mostramos, o Guilherme Roquete mostrou a situação do SAMU, das ambulâncias do SAMU de Alvorada. Bom dia, sou a Gessi de Camaquã. Barbaridade, André. A saúde pedindo socorro. É verdade. Por que não manda esses valores em dinheiro que a polícia prende dos bandidos e não passam para a saúde e segurança? É a sugestão, portanto, desta nossa telespectadora de Camaquã, Gessi. Outra mensagem, boa tarde, André, sobre as viaturas do SAMU. Eu pergunto, cadê o poder público que não resolve o problema? É o Anderson Luiz, de Tramandaí. Elise de Alvorada, precisei transferir meu filho mês passado de Viamão para o Clínicas. Foi difícil, mas consegui o SAMU. Depois de muitas ligações, os profissionais são 10, mas as ambulâncias são um perigo para todos. Bom dia. Elogios ao SBT Rio Grande. O problema dos ônibus
é a Carris. Todos os funcionários são arrogantes e muito mal educados. Sou o Jorge de Viamão. Olha, neste caso aí, a gente não pode generalizar, me desculpa, seu Jorge de Viamão. E a postura do motorista foi, né, corretíssima, exigiu a colocação de máscara. Uma coisa é uma coisa, né, André? É verdade. Se eles são mal educados, eu não vou reagir dessa forma, eu vou te buscar. Isso aí é ameaça também, Não, né? pelo amor de Deus. E o motorista, né, se manteve, se conteve, mesmo sendo ameaçado, mesmo humilhado, se conteve. Outra mensagem que nos chega aqui de Sapiranga. A mensagem aqui é da Thaís Lucine, pedindo para que a gente faça uma homenagem para a mãe dela, Heidi Klein, que está de aniversário no dia de hoje e que esse dia reserve boas surpresas. A dona Heidi Klein, de Sapiranga, no Vale dos Sinos. Homenagem da filha Thaís. Que bom nos acompanhando, nos assistindo nesse dia tão importante para ela, que é o dia de aniversário, né, Glauco? Manda um docinho. Ah, tem. Vamos ficar aguardando. Muito bem. Obrigado aos nossos telespectadores internautas. Daí na tela, 98027-5113. E daqui a pouco tem o quê? Acertou? O Blocão do Esporte. E aí, depois da goleada gremista ontem, será que dá para dizer que o time de Roger Machado já subiu para a Série A? Responde isso pra gente, Matheus Schenck e Glauco Pazza. Tudo bom, Matheus? Oi, André, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, Glauco? Boa tarde para todo mundo. Essa é a pergunta que o gremista está se fazendo. Oficialmente, Glauco, faltam 7 vitórias para a projeção de 66 pontos, que é Eu o que respondo, se fala. então. Eu respondo. E aí? Subiu. O Grêmio subiu. É uma questão ali de tempo, né, de protocolar. Até porque a distância aumentou pro time que vem, os times que vêm ali fora do G4, né? São 10 pontos para o Londrina. Eu acho que o Grêmio subiu e acho que o Grêmio tem que começar a pensar em 2023. A gente já falou aqui, né, Glauco? Muitos jogadores que estão nesse elenco aí não devem seguir para jogar a Série A, onde a barra é bem mais alta, a régua é mais alta para o desafio gremista, né? O time atual talvez não conseguisse fazer um bom desempenho na Série A. Então tem que abrir esse olho, acho que a direção não pode comer mosca, a direção que vai entrar no Grêmio a partir do ano que vem. Glauco, daqui a pouquinho tem arquibancada Grenal, daqui a pouquinho tem gols pelo mundo, tem o possível adversário do Inter já definido numa eventual semifinal da Copa Sul-Americana e tem, claro, a dúvida de Mano Menezes. Quem é que o Mano vai botar no meio de campo de articulador amanhã contra o Melgar? Glauco Pazza, daqui a pouquinho, com mais tempo, a gente vai destrinchar todos esses assuntos, tá legal? Um monte de pergunta, ô André. Esse programa vai até as 2h30. Então tá bom, a partir da 13h, o Blocão do Esporte. Atenção, porque foi aprovada a criação da Polícia Penal no Rio Grande do Sul. Os detalhes agora num giro de notícias. A Polícia Penal será composta por servidores chamados em concurso público e pela incorporação de agentes da SUSEP. A instituição será responsável por vigilância, custódia e segurança de presos e instituições penais no Estado. O projeto foi enviado pelo governo em junho do ano passado, após a morte de um agente penitenciário baleado em Caxias do Sul. Ele foi atingido enquanto um grupo tentava resgatar um preso em uma UPA da cidade. O texto para aprovação da Polícia Penal no Rio Grande do Sul segue agora para a sanção do governador. Chama a sirene do André. Olha a quantidade de drogas. Um traficante foi preso nesta terça-feira com 77 quilos de maconha em um depósito em Lajeado, no Vale do Taquari. Segundo a polícia, ele abastecia as bocas de fumo da região. O homem tinha antecedentes por homicídio. Pode colocar a sirene de novo, Gui. O Gui não, é o Douglas. Douglas, coloca a sirene, a gente vai conversar com o Guilherme Roquette para falar mais sobre essa história que aconteceu na Zona Sul ontem, dentro de um ônibus aqui em Porto Alegre, um homem que foi contido por passageiros. Tá? Sabemos que esse procedimento não é o mais indicado, mas o que ele fazia dentro desse ônibus, sabe? É inaceitável. Guilherme Roquette. Ele que, né, se exibia, né, para mulheres Inaceitável mesmo dentro essa desse conduta, ônibus. André. Inaceitável. Diga lá, Gui. Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Então, essa conduta, é como você disse, André, é um caso que é realmente inaceitável. Não dá pra gente admitir, assim, que as pessoas vão sair no ônibus e vão ter que se deparar com essa situação. E eu estive lá na Zona Sul da capital, porque esse ônibus aí, ele saiu lá da Restinga e ele ia pro bairro Tristeza. Agora a gente tá aqui na Zona Leste, porque a gente veio averiguar uma outra situação. Mas eu estive na Zona Sul hoje de manhã e eu consegui conversar com algumas passageiras. E assim, André, por óbvio que elas têm receio e precisam ficar assim, ó, se esquivando pra poder não sofrer, não
não ser uma vítima de uma situação como essa. Vamos ouvir o que elas nos dizem. Eu tenho mais medo quando é muito cheio eu tenho mais medo. Mas quando eu consigo sentar, algo do tipo, eu já fico mais calma. A gente mulher, a gente sempre fica com o pé atrás e com medo de falar alguma coisa, mas acontece, infelizmente. A gente tem que estar se cuidando, né? Principalmente à noite também, né? A que ponto que se chega, gente? A que ponto que chega de um ônibus se transformar num risco para as mulheres? Um risco para as mulheres porque entram tarados dentro do ônibus e fazem o que fazem. Quer dizer, será que a gente vai ter que chegar ao ponto de ter que ter ônibus separados para que as mulheres possam ficar tranquilas? Quer dizer, é um troço absurdo. E o mais grave deste caso, que já tem a sua gravidade aí máxima, é que não é a primeira vez que isto acontece. E nem a segunda vez que isto acontece, Guilherme. Não é verdade. Aliás, não é, André, não é a primeira vez. Eu quero te dizer que é verdade, sim, porque o que acontece? Esse rapaz aí já teve um caso lá em 2019 de importunação sexual. E isso não é um privilégio, André, da Zona Sul de Porto Alegre. Isso é uma situação que pode acontecer em qualquer região, em qualquer condição. O que acontece, André? Simplesmente as pessoas acabam tendo que se cuidar muito mais. E aí, André, vem aquela ideia, né? Quando reagir, em que condições, em que situações reagir? Porque a gente viu aí uma reação dessa passageira e as outras pessoas que estavam no ônibus também reagiram. E essa é a condição. A delegada que conversou com a gente hoje de manhã disse o seguinte: olha, quando houver uma condição de conter essa pessoa dentro do ônibus e chamar a segurança, chamar a Polícia Civil, a Brigada Militar, como foi o caso, que as pessoas façam isso, mas devem observar se elas não vão colocar em risco elas mesmas e outros passageiros. Vamos ouvir o que disse a delegada. A vítima relata que não conhece o indiciado, né? Não tem contato. Ela estava dentro do ônibus, de pé. Quando ela sentiu o esbarrão no braço, ela olhou automaticamente e ela viu que o sujeito estava com a genitália para fora, né? A mostra. Então ela gritou, pediu socorro. Os populares contiveram o agressor, contiveram o indiciado, relataram para o condutor parou o ônibus, detiveram a situação ali e chamaram a Brigada Militar. É interessante que quando houver condições que contenham o suspeito e chamem a Brigada Militar. Isso aí, chamar a Brigada Militar. Este cidadão foi preso em flagrante, conforme nos disse há pouco a própria delegada. Obrigado, Guilherme Roquete, meio-dia 45 minutos. Agora, nosso assunto é vacinação, porque a campanha quer colocar em dia a caderneta de vacinas do público infantil e também dos adolescentes. Os índices de cobertura vacinal em todo o estado e também aqui em Porto Alegre são preocupantes. Na capital, menos da metade das crianças está imunizada contra a febre amarela e só 55% fizeram a primeira dose da tríplice viral. Antônio já está acostumado. Com apenas 12 anos, ele tem o segredo para aliviar a picadinha da vacina. Uma técnica é ficar mexendo o braço para parar de doer. Sempre funciona, mas se precisar, tira um cochilo no dia. Os pais do pequeno Santiago não descuidam da saúde do filho. O menino ainda nem fala e já está com a caderneta completa. É importante para a segurança dele, para a saúde, isso vale a pena. Muitos pais não têm seguido esses exemplos e vacinas que antes faziam parte da rotina e do calendário das crianças estão sendo deixadas de lado. Porto Alegre tem 123 postos que oferecem os imunizantes e a meta é atingir 90% do público-alvo, mas a procura é baixa. Para crianças menores de 5 anos, o foco é a vacinação contra a poliomielite. É uma geração de pais que não vivenciaram essas doenças, né? Então, pensando na polio e, enfim, desde varicela, que talvez está um pouco assim mais seguro, né? E se sentindo mais protegido por achar que essas doenças não vão acometer, né? A sua família e seus filhos. Então, esse fator é muito importante, mas lembrar que, né, a maior parte desses pais totalmente foram imunizados, né, na sua infância e por isso que não desenvolveram nenhuma dessas doenças. A campanha de multivacinação vai até o dia 9 de setembro e o dia D, de mobilização nacional, está programado para 20 de agosto. E quem deixou para trás a vacina contra a Covid pode colocar em dia a proteção.
A vacina da Covid já foi liberada, então as crianças a partir de 3 anos, né, que já estão liberadas para fazer a vacinação da Covid, podem tomar os seus outros imunizantes junto também no mesmo dia. Ainda sobre vacinação, hoje em Porto Alegre começa a receber uma nova dose de reforço pessoas a partir dos 37 anos. Então diminuiu, antes era 39, né? Agora 37 anos. Segunda-feira foi 39, agora quarta-feira 37 anos. Ontem nós mostramos aqui no SBT Rio Grande uma reportagem que nós fizemos com o Maicon Oliveira. Lembram? Ele estava num restaurante aqui em Porto Alegre e ficou gravemente ferido depois que o mezanino desabou. Nós falamos que isso tinha acontecido em julho do ano passado, mas na verdade foi em dezembro esse acidente. Então, só fazendo portanto, esta correção, Maicon passando aí por diversas dificuldades depois deste acidente, né? E que poderia ter sido evitado, afinal de contas disseram neste bar que não era para as pessoas pularem no mezanino, porque ele já estava balançando, então já tinha aí um grande indicativo. Nós vamos seguir acompanhando, que em breve teremos, né, a indicação de julgamento ou não a respeito deste caso. 12h 48 minutos. Gente, nós falamos ontem aqui com a meteorologista Estael Cias desta instabilidade, não só no Rio Grande do Sul, mas com consequências em Santa Catarina, onde, Glauco, temos uma audiência muito grande aqui do SBT Rio Grande. Pois sabe que o ciclone provocou deslizamentos, alagamentos, estragos e susto. Olha esta imagem. Isto foi no litoral, lá no Forte Atacadista. Presta atenção na placa aí caindo. E o carro passando ali, ó. Olha o carro passando. O carro passando, mas por muito pouco. Olha, foi hoje de manhã. Ventos que passaram de 100 km por hora foi em Porto Belo isso. Mas por muito pouco. Vejam que o vento começa a derrubar e aí ele poderia ter sido atingido umas 2, 3 vezes. E ainda teve o curto-circuito que a gente viu ali, o clarão. Tu já pensou? Lá em Santa Catarina, tá? Mais de 700 mil pessoas estão sem luz. Sem luz, 700 mil pessoas. Não creio nisso. A caixa d'água foi parar no poste de luz, nos fios de luz, Glauco. É o vento. Se a caixa d'água não está com água suficiente dentro, eu imagino que ela estava vazia, né? Para conseguir ter... Porque se estivesse cheia, uma caixa que tem... Essa daí tem, acho que é uma caixa de 1.000 litros, né? É o tamanho de uma caixa de 1.000 litros, eu imagino. Caraca, eu achei que era só a tampa, não, é uma caixa inteira daqui. Não é só a tampa, não, é a caixa inteira. É a caixa inteira. Deve ter voado de alguma casa, uma residência, obviamente, e ficou presa. Só para aí um pouquinho a imagem. É o cano que sai, né, ou que entrava água, ou... Enfim, não importa, foi pelo próprio cano. Eu achei que era só a tampa, não, é uma caixa inteira. Não, meu amigo, é a caixa inteira. Aonde que foi da caixa d'água? Eu sei que foi em Porto Belo a placa aí foi foi na Grande Florianópolis, mas a gente tem o local exatamente. Ô André, são 50 municípios afetados com prejuízos e a gente avisou da questão do ciclone, né? Bom, menos mal que pra gente aqui parece que já não é mais um risco. Eu vejo pelo mapa, fazendo a consulta nesse momento sobre a chuva, pelo menos até amanhã deve ter chuva nessa região, e ainda chove muito no leste catarinense, chove bastante pelas imagens do radar no leste de Santa Catarina, principalmente naquela região agora, né? Uma chuva assim que não é uma chuva extremamente forte, mas em todo o litoral. Chove na região de Criciúma, me parece que agora já está indo a instabilidade mais para o norte, depois do ciclone que atingiu com mais, né, atingiu mais forte essa região do leste catarinense e também os estados do sudeste. Atingiu Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, mas esta caixa d'água nos fios de energia elétrica, olha, é uma imagem que de fato chama a atenção de todos nós. Sol aparecendo agora em Porto Alegre. Que imagem ao vivo, hein, gente? Sol? O que é isso? Hein? Eu achava que era Manhattan, mas não é Manhattan. E tem informação que a Defesa Civil de Santa Catarina ainda tem preocupação avisando para as pessoas se puderem não saírem de casa, em várias regiões lá. Então, essa imagem para nós aqui, ó, me serve, André, essa de Porto Alegre.
Hoje resolveram 2 falar ao mesmo tempo comigo no ponto, Glauco. Eu não entendi bulhufas do que tu falou agora no final, só vou dizer, poxa, que legal. Não é legal. Eu falei que a Defesa Civil de Santa Catarina ainda está preocupada e orienta as pessoas a não sairem de casa em várias regiões, tá? Aí depois tu falou mais alguma coisinha. Aqui, essa imagem de Porto Alegre. Aí é que é legal, entendeu? Essa a imagem de Porto Alegre, o sol aparecendo, a gente vê que já limpa, né? Já está mais limpo o céu vindo do sul e vai subindo ao norte, e por isso a instabilidade segue no norte do Rio Grande do Sul e também, como disse o Glauco, em Santa Catarina. Mas a câmera, a câmera tá, vai, não vai, porque tem vento. Tem vento, mas tem sol. Que bonito o navio. Essa é a nossa orla do Guaíba, que eu achei que fosse Manhattan, mas eu sei que Porto Alegre é mais bonito que Manhattan, né? E aí, com a nossa querida Porto Alegre, a temperatura agora aqui na capital gaúcha é de quanto? Tem na tela aí? 16? 16 graus aqui em Porto Alegre. E por falar em belezas, né, da nossa capital gaúcha, né, do frio, na próxima sexta-feira inicia oficialmente o Festival de Cinema de Gramado. E é o retorno presencial do evento depois de 2 anos acontecendo de forma online por causa da pandemia. É um momento de celebração, sim, da cultura nacional e, claro, de muitas histórias que o repórter Guilherme Fadanelli vai nos contar a partir de agora. Gramado já está no clima do Festival de Cinema. Os trabalhos seguem para deixar tudo impecável. Afinal, essa é a edição que comemora os 50 anos do evento. Tudo começou de forma despretensiosa, numa mostra de cinema durante a Festa das Hortênsias. Depois de 3 edições de sucesso, os organizadores entenderam que esse seria um caminho interessante para divulgar a cidade. Nascia o festival no início da década de 1970. Muitas produções foram combinadas aqui, muitos encontros aconteceram e foram produtivos demais para o cinema brasileiro. A nossa cidade, o nosso festival, tem sido, ao longo desses 50 anos, um palco de resistência do cinema, do audiovisual e, de uma forma mais geral, da cultura brasileira. Nas paredes do Palácio dos Festivais, um pouco da história. Referências a Arnaldo Jabor e Tom Jobim, premiados na primeira edição. Ao longo de 50 anos, sobreviveu à censura do regime militar e ao esvaziamento da produção nacional no início dos anos 90, o que levou os organizadores a internacionalizar o festival por falta de filmes brasileiros. O festival ele aconteceu sempre, mesmo que a duras custas. Se a gente for colocar a época de ditadura ou própria época da pandemia, ele continua acontecendo de maneira virtual. Quanta história! Quanta gente passou por esse palco! Quantas carreiras foram impulsionadas pelo Festival de Gramado e por essa estatueta. O Kikito, originalmente esculpido em madeira, hoje é feito de ferro banhado a bronze. Já causou polêmica, chegou a ser contestado pela Academia do Oscar pela semelhança. Mas por aqui é cobiçado por todos que vivem a sétima arte. O glamour não é só com o Kikito. O desfile de celebridades pelo tapete vermelho que atravessa a Rua Coberta sempre foi um ponto alto do evento. Achamos até esse registro de uma entrevista do ator Tarcísio Meira a uma equipe da TVS, o embrião do SBT. Ver os famosos passando, conhecer um pouco da história também, né, do cinema, do início ao fim. Tietando. Tietando, com certeza. Cada famoso é um flash. É o mundo mágico do cinema que nasce da combinação do projetor com a telona e mexe com o nosso imaginário e emoções. O Festival Cinquentão está aí para não deixar a sétima arte ter fim. E nós estaremos, o SBT estará lá na sexta-feira acompanhando esse dia tão importante de mais um Festival de Cinema de Gramado. Tem um recado para você, meu amigo, minha amiga. Me diz uma coisa, já pensou em ganhar prêmios só por estar com as contas em dia? Pois essa é a promoção Energia em Dia da CE Grupo Equatorial. Vejam só os vencedores do segundo sorteio do mês de julho. O Wagner dos Santos Silveira, de Pinheiro Machado, é o primeiro dos nossos ganhadores. Ele está levando para casa um bônus de R$6.000 para usar no supermercado. Tem também a Marília Maciel Furtado, de Capão do Leão, ganhou um bônus de R$3.000 para pagar a fatura de energia. Está em dia com a sua conta? Então consulte o regulamento em Energia em Dia, equatorialenergia.com.br e participe. Está aqui, ó, energiaemdia.equatorialenergia.com.br.
Aproveite, você pode ser o próximo ganhador. CE Grupo Equatorial, pelo futuro, todo dia. Um abraço aos amigos da CE Grupo Equatorial, energia pelo futuro, todo dia. Chegou a hora do Blocão do Esporte. Entrem em campo, Matheus Schenck e Glauco Pazza. E eu volto amanhã. Até lá. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Eu tô fazendo também. Todo mundo que é gremista hoje pela manhã tava fazendo assim. Pô, tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia! Ô, Matheus Schenck, como é que tá? Tudo certo. Oi, Glauco. Pois é, e ontem foi aniversário do 5-0 no Grenal, né? Também. É verdade. Então é o dia do 5. É o dia do 5, né? O 9 é o dia do 5, não entendeu nada, né? Não entendi nada. Tá, é que aquela goleada de 5-0 do Grêmio, naquele clássico Grenal, foi exatamente no mesmo dia. Então, está agora determinado que nesse dia 9 o Grêmio só pode fazer 5, tá bom? Ficamos na expectativa do próximo do ano que vem, né? Será que o Grêmio vai fazer 5 também? Não dá pra arrumar um adversário tão forte, né? Porque esse Operário também, amigo, né? Esse Operário tá precisando trabalhar mais, né? Tá meio folgado. É mais um dia difícil pro proletariado brasileiro. Ô, Glauco Pazza, mas antes da gente continuar vendo esses gols aí, por que a gente não vai pro Arquibancada Grenal? Vou fazer esse convite pra ti. A Dani Hill ontem sofreu no início, né? Porque tava frio, pouca gente, chuva. Né? Também. Comemorou, não tinha mais o que fazer. Não. Os quinto gol, de novo, mais um gol. Então chama aí, vai. Quem, a Dani? Dani! Dani! Entra o VT. Se foi o Diego Souza, vai pra final. Arquibancada Grenal, Grêmio Operário chulhando por mais 3 pontinhos e aquele tão sonhado retorno para a Série A. O que será que o gremista está pensando sobre isso, hã? Eu não sei! Só os guerreiros aqui na arena hoje mesmo. Grêmio é a nossa vida. Então pode já estar na série A, B, C, D, chuva, frio, neve. Nosso melhor programa é estar aqui. De novo, bateu em cima do goleiro. Não dá pra perder gol assim, não dá. O jubileu está esquisito hoje. E aí, até quando? Não sei! Tivemos de avançar nos gols, caso contrário, o quadro ficaria grande demais. Como tu sai da arena hoje? Muito feliz, graças a Deus, vitória no bolso, 3 pontos numa Série A. Beijo de Gramado. Nós saímos de Maceió pra vir pra cá pra torcer pelo Grêmio. Valeu, Grêmio! Parabéns! 1, 2, 3, 4, 5! De Maceió para Porto Alegre, 5-1, hein? Vem aproveitar o calor aqui. Afinal, as praias, mas não tem muita graça, né? Glauco Pazza, 5-1. Aí o primeiro gol do Campas. Tá, mas assim, ó. Que noite, né? Não é que o Operário começou numa linha, digamos, mais ofensiva do que imaginado? Só que assim, não tinha como resistir, né? A qualidade do Grêmio muito melhor. Uma noite inspirada do Campas, não é? Eu gostei do Campas, mas eu vou te destacar outro cara. Quem? É o que a gente tá vendo fazendo gol aí. O que é impressionante no Diego Souza é que ele é pesado, né? Ele já tem 37 anos. Mas tu prestou atenção nos passes que ele deu. O primeiro gol nasce num lançamento dele. O terceiro gol aí, ó, passe na medida pro Biel marcar. Ou seja, o Diego Souza não é só um centroavante finalizador. Ele tem muita habilidade. Olha como ele encontrou o Biel na velocidade aí. Então, mas muito torcedor, ele critica o Diego Souza. É que fora de casa... Porque não dá, porque ele fica para... Gente, fora de casa é outra história. Gente,
O problema do Diego Souza é o mesmo do Glauco Pazza. A idade? É a idade. A idade chega, vai pegando o cara, vai deixando o cara mais lento, Achava assim, que era o peso. cara vai... Mas muito mais, ó. Hoje eu uso muito mais a cabeça, entendeu? Então o que acontece? Tem que respeitar o limite físico do Diego Souza. Bota de novo, por favor, esse primeiro gol. A jogadinha. Baita jogador, cara. Só pra gente ver. Olha esse lançamento. A zaga corta, mas a bola ia no pé do Guilherme. Então, assim, o Diego Souza jogou até mais recuado, né? Especialmente no segundo tempo, ele joga um pouquinho mais atrás da linha defensiva do Operário, justamente para tentar pegar um pouco mais essas brechas, né, que o Operário estava dando. E deu muito certo, o Grêmio patrolou. Tá certo que o Operário teve um jogador expulso e tudo mais, muito bem expulso, né? Mas, assim, o Grêmio tem muitos méritos, o Grêmio finalmente fez uma goleada, a gente estava falando... Ei, né? Vanderlei! Sabe quem é que deu condição nesse gol aí? Quem? O zagueirão? Na verdade, volantão, Michel, ex-Grêmio. Aquele Michel. Isso. Estreou ontem, é o 14 ali do Operário, estreou muito bem. Boa sorte pro Michel. Vai precisar, Mas não né? foi ontem. Aí o gol do Calil, os últimos 5 gols que o Grêmio sofreu na Série B foram pelo alto. Isso preocupa, não? Ah, eu acho que isso é uma coisa que tem preocupado o Roger, ele tem trabalhado, mas... o ataque tá fazendo. Qual é o melhor ataque? Cruzeiro 29 e o Grêmio depois 28. Mas vai encostar, já encostou, Tá ali, né? 5 gols. E a defesa que é o ponto forte, né? São 9 gols sofridos apenas. O Glauco Pazza, depois do jogo, Lucas Leiva e Elkeson falaram, a gente viu ali o Elkeson fazendo gol. O Elkeson fazendo gol. O Elkeson fazendo gol. Ou em chinês, né? O Aikesen, né? Fazendo gol. Como é que é gol em chinês? Eu vou pesquisar e já te digo, tá? Roda aí as entrevistas e eu já te digo. Vai. Foi meu quarto jogo, meu segundo jogo como titular. O Vila vem num grande momento. É mais um entrosamento mesmo dos movimentos de equipe, né? Não um jogador individual. E a gente tem se conhecido cada vez mais e eu acredito que com o tempo a tendência é melhorar. Eu acho que mostra minha dedicação nos treinamentos que eu tive. E eu sempre quis fazer esse gol aqui na Arena, então hoje eu me sinto o homem mais feliz aqui da Arena por estar marcando esse gol, por estar dedicando a minha esposa que está grávida, né, do nosso terceiro filho, então eu estou muito feliz. Olha aqui, vocês corneteiros que disseram que o Elkeson estava gordo. Não, gente, aquilo ali é a bola. Ele está comemorando por causa do filho. Parem de falar que o cara... Ali, ó. Olha aí, não é gordo isso aí, é a bola, tá, seus corneteiros? Como é que é gol em chinês, achou? Eu achei, só que são aqueles caracteres em mandarim. Vai dizer que não sabe ler isso aí. Fica difícil. Gente, me conseguiram um colega que não sabe ler. Aqui, ó. Vamos ver. Ali, ó. Sem foco, né? Vai ser e o foco? Bem fácil, sem foco. Não dá. Não dá? Não dá. Tá, a melhor parte disso tudo é que o Schenck também ficou sem foco. Então, foi o meu melhor momento em muitos meses. Beleza, tá. Mas o que interessa é que fez gol e o Elkeson, que era uma promessa, quem sabe agora, então... Era uma promessa aos 30 e poucos. Eu não vi ele jogar de forma assim que justificasse a contratação, até agora. Ele fez o primeiro gol. Aliás, era pra ser 2 gols, né? Só que o último gol dele, que era pra ser dele, foi marcado contra do Renier, né? O juizão meio que roubou o gol do Elkeson aí. Ô, Glauco, vamos ver como é que ficou a classificação da Série B do Brasileirão na tela pra você. O Cruzeiro ganhou de novo também, né? Mas o Bahia perdeu, o Vasco perdeu, Londrina perdeu, meio mundo perdeu, o Grêmio ganhou. Quase tudo perfeito, mas olha a diferença, o Grêmio tá com 43 pontos. O que interessa, na minha visão, é olhar ali, ó, pro Londrina, nesse momento pro Londrina. 33 é uma grande distância. Eu estou decretando, o Grêmio está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora não faça um cacaca na formação do grupo para 2023, só isso. Esse é o desafio, né? O Grêmio tem que pensar muito bem nessa formação. E o Roger Machado falou justamente sobre essa questão de ansiedade. Será que a ansiedade para subir logo vai atrapalhar nesse momento? Fala aí, Roger. A iminência do atingir a meta pode gerar ansiedade, né? Assim como gera entusiasmo, gera confiança, também gera muita ansiedade. Aí a gente vai medir que tipo de maturidade esse grupo já tem, né? Essa é a terceira vez que o clube, né, busca voltar da segunda divisão, né? As outras 2 vezes não foi fácil também, né? Se essa também não vai ser. Sabe que esse negócio eu me lembrei do Luciano, nosso editor-chefe aqui. Ansiedade para subir, não sobe.
que é? O que houve? Não, tô falando sério, porque é o seguinte, ó. Ele, como colorado, é a mesma coisa que aconteceu em 2016. Entendeu? É aquele negócio, o pessoal quer subir antes de jogar. Tá fazendo piada com o chefe ao vivo. Mas agora é questão... Setembro pode ser? Já? Matematicamente? Pode. Então, gente, nós estamos... Que dia é hoje? 10 de agosto. É logo ali. Torcida tricolor, prepare-se. A Série A tá batendo a porta e já é em setembro. Já diria Fernando Vanucci, é logo ali. Olha só, gols pelo mundo, vamos lá, porque tem muito gol pra gente mostrar. Tem Supercopa da Europa hoje no SBT, então roda aí. Recorde de público no futebol brasileiro. Quase 63 mil pagantes no Maracanã. E toda essa turma viu um gol só. Arrascaeta fez a jogada e Pedro fez o gol. Flamengo 1, Corinthians 0. 3-0 no placar somado e Fla na semifinal. Aguarda Vélez ou Tajeres, que fazem a partida de volta hoje. Hoje também tem o Palmeiras, que pega o Atlético Mineiro após o empate por 2-2 no Mineirão. Na Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle se classificou goleando. 4-1 no Táchira da Venezuela. O time do Equador espera Inter ou Melgar na semifinal. Atenção, colorados! No outro jogo de ontem, outra goleada. Atlético Goianiense 3, Nacional do Uruguai 0. Isso aí, Luiz Fernando, ex-Grêmio, fez 2. Luiz Soares fez 0. E o Churin deu o passe para os 3 gols da noite. Meu Deus! Depois dessa, chega mais João Venturi para falar da Supercopa da Europa, que rola hoje à tarde aqui no SBT. Olá, amigos, um abraço a todos. A equipe do SBT já fala aqui de Helsinki, na capital da Finlândia. Já estamos no esquenta para a primeira final da temporada europeia de futebol, a Supercopa da UEFA, que acontece nesta quarta-feira aqui no Estádio Olímpico de Helsinki. O Real Madrid já conquistou 4 vezes a Supercopa. Se levar a quinta, empata com o Barcelona e com o Milan como o clube que mais vezes venceu este torneio. A partir de 3h45 da tarde, o SBT já abre a transmissão ao vivo, direto aqui de Helsinki, trazendo todas as informações e nesse clima da primeira final da temporada europeia de futebol. Um abraço a todos. Valeu demais. E olha só para reforçar, tá? Supercopa da Europa hoje, 15h45, Popular 13h45 da tarde. Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, contra o Frankfurt, campeão da Liga Europa. Vai hoje jogo. A decisão. E vai ter, será? Vai ter o quê? Gato? Não é gato, cara. Que é não isso? é gato. É gol em chinês. Já já a gente vai mostrar. Mas é gol em chinês. Como é que é? Ó. Não, isso aí é gato, cara. Tá. Deixa eu achar. Não sei se deu muito certo essa tentativa aí. Olha só, vamos botar na tela o treino do Inter, porque tem curiosidade pra gente falar. O Mano Menezes ontem bateu um papo sério, papo reto com todo mundo antes do treino. E quando começou a atividade, ele pediu... Sabe o que ele pediu? Pra terminar. Não. Ele pediu para os cinegrafistas que estavam presentes não gravarem os lances de ataque do Inter. Porque Mano Menezes está programando algo diferente com o Brian Romero amanhã contra o Melgar. E é um mistério. E ele depois falou com alguns jornalistas e abriu o jogo. Falou que só tem uma dúvida na escalação. Ou vai o Maurício ou vai o Alan Patrick no meio de campo para ser o articulador. E aí, Glauco? O Alan Patrick, que ainda está meia bomba, né? Muito provavelmente não tem condições de atuar por 90 minutos, ou vai Maurício? Pois é, inquestionável que ele é titular, o Alan Patrick. Só que ele vem voltando. O último jogo foi muito ruim, né? Foi. Ele teve que ficar o tempo todo, né? E claramente não dava. Só que o último jogo, é difícil até de lembrar, dá uma coceira, né? Aquele jogo terrível contra o Fortaleza. Ninguém... Quem é que jogou bem? O pessoal já estava com a cabeça no tal do Melgar. Eu acho que tinha que começar com o Alan Patrick. Eu também acho. E, na verdade, essa é uma dúvida que você bota... Você bota o quê? Que fichas você coloca? O Alan Patrick, que é um cara muito mais técnico, ou o Maurício, que é um cara muito mais físico? O Melgar vai estar fechadinho, né? Então o Inter precisa de criatividade, o Inter precisa de alguém com criatividade para furar esse bloqueio do time peruano. O Alan Patrick é o melhor, mesmo que daqui a pouco jogando 60, 70 minutos. Não vai jogar o jogo inteiro, isso é certo. Não vai. E daí, quando o Melgar estiver um pouco mais cansado, vai o Maurício para tentar aquele ritmo, aquele fôlego final, caso ainda esteja precisando. O Internacional descobriu como é que é gol em chinês aí, não? Eu vou pedir ajuda pro meu auxiliar aqui, o tal do André Har. Ele tá mandando ali, pega o celular dele. Vai daí que eu já vou pegar. Olha só, ontem a gente também falou do Wanderson, né, que é o jogador que o Inter está comprando por 24 milhões de reais. E eu quero chamar a atenção para você sobre como é que vai ser dividido essa grana e também sobre como o Inter
declara que é importante demais ficar com o Wanderson. 24 milhões divididos em 6 vezes, não são 6 vezes mensais. Oh, acho que descobriu, hein? Claro, tá aqui, descobriu, ó. Hein? O que é biao? Miau? É o gol em chinês, cara. Como é que o cara narra daí? É isso aí, é o que tinha pro momento, tá? Eu mereço. Coisa do André Rá. Coisa do André. Aonde? Narrar o gol. Luciano, nosso editor-chefe, falou para narrar o gol em chinês. Vou narrar o gol em chinês. Eu não sei nem em português, cara. Aí, ó. Pega os gatos aí. Tá, vai lá que eu vou devolver. Olha só, o Wanderson, o Inter vai ficar com ele. 24 milhões de reais, 6 parcelinhas suaves de mais ou menos 4 milhões de reais. Glauco Pazza, é importante destacar rapidinho, tá? O Wanderson recusou propostas para ficar no Inter. O Krasnodar da Rússia, que é o time que ele pertence, pediu para ele voltar, ele disse e o Flamengo também já chegou na parada e ele disse que vai ficar no Beira-Rio. Isso é um bom exemplo de que o grupo está fazendo bem para o Wanderson está fazendo bem para o grupo. E ele está fazendo bastante... Então, tá bom. Vamos lá. Falta na Alemanha. Glauco Pazza, a segunda divisão alemã teve um lance pra lá de bizarro. Tá na tela aqui. Foi O que foi isso aí, Glauco Pazza? Não sei, não é futebol. Mim não conhecer, Uma isso cama não de ser miau. futebol. Cama de gato. O que é isso, cara? Isso aí aconteceu na segunda alemã. Eintracht Braunschweig contra Darmstadt. André Hart pode me corrigir se eu estiver errado. Eintracht Braunschweig. Eintracht. Muito bem, gostou? Ele cuspiu aqui, tem que limpar isso aqui depois. Não pisa, encheu uma olhada. Glauco, para encerrar, vamos mostrar alguma coisa ainda mais legal? Teve um gol que está rodando na internet, mais de 20 mil curtidas no post original. Davi Luiz, um gurizinho do interior de Minas, fez isso aí no jogo sub-12. Olha aí, olha o que ele fez, rapaz. Puskás, é o prêmio Puskás. Melhor gol, o gol mais bonito do mundo. Foi, candidato, viu? E com 12 anos ele faz o que eu não conseguiria fazer nem com 31. Muito menos. Sabe o que foi isso aí? Um miau? Um miauzinho, porque ele é pequenininho, tá bom? Chega. Pessoal, Chega. muito obrigado. Desculpa a brincadeira aí, mas eu vou me aprimorar, tá? Eu ainda vou narrar bem em chinês, charolês, piquinês, português, tudo que for. À noite tem segunda edição, Marcelo Chemari. Muito obrigado, a gente se vê amanhã. Fala português e várias bobagens. Tchau.